Olá, sou o Thiago Vieira Moreira, aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas da Faculdade Unileia e venho aqui apresentar a resolução da atividade 3 da disciplina de caracterização de minerais, onde observamos na unidade 1 que as ligações químicas afetam os minerais de forma intensa. Na mineralogia, as ligações químicas são importantes, pois o seu tipo e intensidade influenciam nas propriedades físico-químicas dos minerais, tais como dureza, clivagem, condutividade elétrica e térmica e etc. Desta forma, a atividade pede que explique cada uma das ligações químicas dos minerais e dê exemplo de minerais que fazem parte de cada classificação. Bem, as ligações químicas acontecem quando os átomos dos elementos químicos se combinam uns com os outros. Os principais tipos de ligações químicas nos minerais são 4. A ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica e a ligação de Van der Waals. A ligação iônica, marcada pela transferência de elétrons, também chamada de ligação eletrovalente. Esse tipo de ligação é realizado entre íons catiônicos, daí o termo ligação iônica. Essa ligação possui as seguintes propriedades: força de ligação forte, propriedade mecânica, dureza moderada a alta, frágil. Propriedade elétrica, maus condutores no estado sólido. Estrutura, não direcional, originam estruturas de alta coordenação e simetria. E exemplo de minerais, halita, fluorita, calcita. Já a ligação covalente, caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, também chamada de ligação molecular. As ligações covalentes são ligações em que ocorre compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a teoria do octeto. Diferente das ligações iônicas, em que há perda ou ganho de elétron. Essa ligação possui as seguintes características: força de ligação, muito forte. Propriedade mecânica, grande dureza, frágil. Propriedade elétrica, isolante no estado sólido e em fusão. Estrutura, altamente direcional. Estrutura de baixa coordenação e simetria. Exemplo de minerais, o diamante e o corindo. Outra ligação é a ligação metálica, marcada pela existência de elétrons livres. É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmicos e elétricos. Para tanto, alguns metais perdem elétrons na sua última camada, chamada de elétron livre, formando assim os cátions. Essa ligação possui as seguintes propriedades: força de ligação, força variável, geralmente moderada. Propriedade mecânica, dureza baixa a moderada. Altamente plasticidade, dúctil, maleável. Propriedade elétrica, bons condutores, condução por transporte de elétrons. Estrutura, não direcional, estruturas de alta concentração e simetria. Exemplo de minerais, ouro, prata, cobre. Por fim, a ligação de Van der Waals. São ligações provenientes de cargas residuais. Une moléculas e unidades das estruturas não carregadas, concebendo uma estrutura coerente devido às cargas elétricas residuais e pequenas que estão presentes na superfície. Essa ligação possui as seguintes propriedades: força de ligação fraca,
Propriedade mecânica, cristais moles com alguma plasticidade. Propriedade elétrica, isolante no estado líquido. Estrutura, não direcional, baixa simetria por causa da forma das moléculas. Exemplo de minerais, a grafita e o enxofre. Ok? E até a próxima. Obrigado.